sabe? Então, assim, algumas pautas, eu acho que elas não contribuem. Eu entendo, e não quero aqui, de forma alguma, criminalizar nenhuma mulher que, muitas das vezes, pode ter chegado até ao aborto por um desespero, por uma situação difícil, né? E Deus... E hoje já existe meios para ela resolver isso. Tem. Hoje já existe meios para ela resolver isso. Hoje você vai numa UPA, tem lá uma caixa de preservativo. Quando ela fala meu corpo, minhas regras, ela até tudo bem, teu corpo, tua regra, mas quando existe outro corpo dentro dela, já deixa de ser responsabilidade dela e a responsabilidade do Estado é proteger aquela pessoa. É verdade. Tem uma música do Roberto Carlos, há muito tempo atrás, eu acho que o pessoal já nem conhece, que ele fala sobre as baleias, né? E ele diz que se você impedir uma vida que se faz em outra vida, que até teve aquele caso no filme Orca, que o cara joga o arpão na orca e ela está grávida e ela aborta uma orquinha que estava dentro da... Sei lá se é orquinha, né? Que estava dentro da barriguinha da mãe e morre, e a orca vai em vingança contra aquilo. Então, assim, se a gente tem esse zelo com a natureza, e deve tê-lo, por que não com o ser humano? Pô? É, verdade. Ser humano. Eu vi também que o senhor está vindo a candidato, né? Deputado estadual. Pré-candidato, né? Pré-candidato. Eu vi que o senhor está vindo como pré-candidato a deputado estadual do estado. E como um homem de Deus, um homem de fé, eu falo isso para todo mundo que entra nessa chamada e que tem um chamado. É um chamado que a gente fala no mundo evangélico, é um propósito. É o cara que tem um senso de missão, né? Na Bíblia tem um caso de Daniel que governou na Babilônia por 2 governos, né? A Bíblia não mostra que a Babilônia se converteu e nem mostra que Daniel queria transformar da Babilônia uma igreja. Mas ele governou 2 reinados, excelente, né? Ele foi excelente nos 2 reinados e governou com os princípios dele do coração. Sim. Né? Com os princípios de Deus, aquilo que ele acredita, a base dele. O senhor acha que o senhor entrar num pleito de deputado estadual hoje não é comparado a essa situação de Daniel? Eu vou te falar. Eu às vezes pergunto, Fábio, para as pessoas o seguinte: você sabe quantos deputados estaduais tem no Rio de Janeiro? E muita gente não sabe. Nós temos 70 deputados. No meu entender, um número totalmente descabido, um número que não é necessário. Nós não nos sentimos melhor representados ou atendidos por ter esse número, né? E as pessoas às vezes se assustam. E o custo disso para a sociedade. Eu acho que a gente tem que começar, Fábio, a colocar as coisas sobre o prisma do custo e retorno disso para a população, porque somos nós que pagamos. Sim. Só que essas modificações, com relação a quantitativo de deputado, quantitativo de vereador, de deputados federais, isso passa pelo Congresso, que é nas mãos dos políticos. Então, dificilmente, a gente vai ter alguém que trabalhe para que haja essa redução. Nós temos algumas pautas importantes no futuro governo, como a reforma administrativa, a reforma política, que precisam tocar nesses assuntos. Sabe? Essas instituições, elas não podem ser um fim em si mesmo. Elas têm que estar voltadas para a sociedade. E assim, hoje eu te digo com certeza, totalmente desnecessária na totalidade do número de representantes que ocupa aquela casa. O custo disso para a população é descabido. Eu converso com as pessoas o seguinte: eu acho que o vereador, o parlamentar, ele tem algumas pautas que ele tem que... Ele não pode chegar aqui e dizer assim, não, eu vou fazer isso. Não vai, aquilo é um colegiado. Aquilo é colegiado, é a maioria. Você tem que ter ali o convencimento da maior parte ali das pessoas que estão ao teu lado para aprovar. Você tem que mostrar para eles que teu projeto é bom. E hoje, Fábio, graças a Deus a programas como o seu, as pessoas têm acesso a informações que não tinham antigamente. Sim. Antigamente era o monopólio da grande mídia, né, que hoje está totalmente desacreditado. Mas, por exemplo, quando você leva a discussão de que, por exemplo, os juízes e membros do Ministério Público e Defensoria, eles têm 2 férias por ano e 2 recessos por ano. Eu te pergunto, será que esses funcionários, que são o topo da carreira funcional do Estado, da União, o ambiente que eles trabalham requer que eles precisem de 2 férias e 2 recessos por ano? É covardia. Isso aí é covardia com dinheiro público, com o dinheiro do pagador de imposto. Para.
Para. Aí o cara fala assim, você acha que vai mudar? Não, eu quero trazer essa discussão. Eu quero que a sociedade se manifeste. Você, como cidadão, você acha que isso é justo? Se, por exemplo, se um membro do Judiciário, do Ministério Público, me convencer de que ele tendo 2 férias por ano, ele rende mais, ele rende dobrado nos meses que ele trabalha, bom, pode ser até que ele me convença. Eu não acredito nisso. Então, assim, tem coisas que a gente tem que começar. Uma outra situação que eu acho que assim, na sociedade atual, eu acho descabível. Por que nós temos coronel, tenente-coronel e major no bombeiro? Qual é a função do bombeiro? Para que essa estrutura? Quanto custa essa estrutura de oficiais superiores em detrimento da base, da atividade fim daquela instituição? Então nós temos que começar a conversar com... Eu não sou contra coronel. Gente, não sou contra coronel, não sou contra tenente-coronel, não sou contra coronel-major. Eu sou a favor de um Estado mais eficiente. Mais enxuto, gastando menos dinheiro do pagador de imposto e mais eficiente. Mais eficiente. Pô. Então, por que eu vou gastar com o topo se eu tenho que gastar com a base? Né? Hoje, voltando aqui à questão da segurança pública, por exemplo, qual é a instituição hoje que é representativa daquilo que a gente quer para a sociedade? A PRF, Polícia Rodoviária Federal. Fantástico. Hoje, com o Vasquez lá, que é o diretor-geral, um rapaz que foi superintendente aqui no Rio de Janeiro, fez um excelente trabalho no Rio e está fazendo como diretor-geral da PRF. É uma instituição que o cara entra pela base e vai até o topo. O Vasquez, que hoje é diretor-geral, se ele deixar de ser diretor-geral, ele pode ir para o patrulhamento na estrada. Então, a preocupação dele como diretor-geral é que o policial na base tenha toda a estrutura. Então, é isso que a gente precisa. Nós precisamos de uma instituição coesa, não instituições divididas. Entendi. Eu fiz essa pergunta para o senhor, baseado, até eu usei a fé do senhor aqui, eu usei a Bíblia, pedi permissão ao senhor para poder usar, com relação a não só a estrutura, mas sim o posicionamento do senhor como um cara que tem um senso de missão, como um cara que lutou anos, arriscou sua própria vida para defender o Estado, para proteger a população, tudo. O senhor não acha que a gente, além disso tudo, a gente não precisa de homens e pessoas com esse senso de missão, mas que não se corrompem dentro da política? Sim. Por isso que eu entrei nessa questão até da Bíblia, sim, de Daniel, porque a Bíblia de Daniel também fala que ele não comeu as iguarias do rei. Entendeu? E assim, isso aqui é um programa que vai ficar gravado aqui. Sim. Né? E eu tenho certeza que se eu tiver dentro desse legislativo homens e mulheres que tenham até os princípios de Deus no coração, sim, mas que sejam íntegros e não se corrompam, eu acho que a gente já vai dar um grande avanço. Perfeito. Sim. A pergunta que eu te falei é isso. Esse senso de missão do senhor é maior do que os seus propósitos naturais, a grana, o acordo, que se for, eu tenho certeza que só esse passo já muda muita coisa no nosso Estado. Concorda comigo? A qualificação dos nossos políticos é fator primordial. Sim. Essa qualificação ela passa para as eleições. É porque muitas das vezes, Fábio, as pessoas não se atentam à questão eleitoral. Ele não se vê, ou ele não dá muita importância ao processo, ou ele despreza um pouco essa área, mas isso é fundamental, porque a qualificação daqueles que vão nos representar vão ser diretamente proporcional àquilo que eles vão fazer. É o caráter do cara. É o caráter. É o caráter. Aí você vê pessoas aí que são réus em diversos processos. Tá, o cara foi réu porque ele sofreu um acidente de carro, beleza, mas o cara é réu de corrupção, de desvio. A probabilidade dele voltar a praticar esses crimes é muito grande. Pelo amor de Deus. Aí você vai dar nova oportunidade para esse cara, você vai dar um outro mandato para esse cara. Você vê, dos 70 deputados, me diz assim, Fábio, qual deles não vem candidato? Todos vêm candidato à reeleição. Todos. Aí eu pergunto, o que eles deveriam apresentar? Cada um deles agora. O que eu fiz com o meu mandato? Aí você vai ver, eu dei uma medalha Tiradentes para o pastor fulano de tal, eu dei uma monção para não sei o quê. Tá, mas o que você fez, propriamente, de mudança de lei, de políticas públicas? De políticas públicas. Eficazes, Zero. Né? Zero. O cara passou... Eu não acredito que é assim, generalizado. Eu acredito que tem muita gente boa lá com muitos projetos bons. Eu conheço muitos deputados bons aí com projetos bons. E eu quero deixar claro também aqui que eu não quero um pastor lá. Não.
Eu quero um cara com ideias, projetos e propostas que beneficiam a nossa população. Sim. Que beneficiam o pagador de imposto, o cara que luta, e tenha mais respeito até com o dinheiro do pagador de imposto. Né? E eu sempre falo isso. Eu não apoio pessoas, eu apoio ideias, projetos e propostas. Se eu confiar ao senhor o meu voto, tá? Eu tenho o direito da crítica e de cobrá-lo por isso. Quando o cidadão entender que a campanha política não é uma torcida onde você apoia, não é um apoio incondicional, independente dos seus erros, acho que as coisas vão funcionar muito melhor. Sim. Porque assim, eu estou confiando no meu voto, senhor, mas se o senhor errar, eu vou ter o direito de criticá-lo, de te cobrar, de questionar. Se o senhor acertar, eu vou dar o crédito. Eu acho que essa é a consciência que a população tem que ter sobre as pessoas que eles vão eleger nesse próximo pleito, entendeu? Sim. Então, assim, me desculpa se eu entrei em algumas perguntas que não convém, mas eu gosto de ser bem franco nessa área, porque, assim, eu acho que, para mim, os próximos legisladores da nossa nação têm que ter caráter. Sim. Eu acho que o fato do cara não se corromper já é um grande fato, é um grande avanço. E projetos, ideias e propostas que possam beneficiar verdadeiramente a nossa nação, né? A nossa sociedade.